Quais são as motivações que fizeram com que vocês fizessem essa mobilização na semana passada, então, em Caxias do Sul, Fornari? Esse, na verdade, Sóstenes, é o segundo ato da nossa campanha. Nós estamos numa campanha salarial nacional, o qual o slogan, pela primeira vez nós temos uma campanha nacional. O nosso slogan é valorizar o PRF, é preciso, porque é preciso valorizar o policial rodoviário federal, enquanto a sociedade e o governo não verificar que o policial rodoviário federal é um ser que é necessário para a sociedade, nós não vamos ter uma rodovia mais segura, uma rodovia com menos mortes. Então, esse foi o segundo ato. O primeiro ato foi dia 3, nós fizemos o sirenaço, foi na troca de plantão aqui em Nova Petrópolis, às 8 horas, depois ao meio-dia e depois às 18 horas. E essa dia 10, como para nós causar mais impacto de mídia, nós juntamos com a equipe de Caxias do Sul para fazer no Monumento do Imigrante lá, para mostrar o descontentamento da categoria com a devolutiva que o governo apresentou para nós, que nós apresentamos uma proposta dia 7, e dia 3 nós enviamos uma proposta para o governo de tabela salarial, e dia 7 nós recebemos uma devolutiva com os índices de 21,4 para parcelar em 4 anos. Então a categoria não aceitou, como todo funcionalismo não aceitou. Então nós estamos mobilizando pela valorização dos direitos sociais, pelas condições de trabalho e pela reestruturação da carreira. O que a Polícia Rodoviária, a categoria dos policiais rodoviários federais quer é uma reestruturação de carreira. Nós somos uma polícia rodoviária, uma polícia de 3º grau. Nós estamos já com o 4º concurso, se eu não me engano, que necessita o terceiro grau, o nível superior para ingresso, mas a nossa tabela ainda é de nível médio. Nós somos hoje a categoria com a menor tabela de nível superior do Brasil. Esse é um dos principais motivos, exatamente que os policiais rodoviários federais, todos eles, eu não sei, eu te perguntaria isso, todos eles são de nível superior. Todos. Para ingressar na carreira da Polícia Rodoviária Federal, necessita ter formação superior. Está então o salário incompatível com, por assim dizer, um padrão nacional. A nossa tabela é de nível médio. Se pegar o funcionalismo federal de nível médio, a nossa tabela é compatível com o nível médio, não com o nível superior. Então, o que o governo fez? O governo estabeleceu que para entrar na Polícia Rodoviária Federal teria que ter o nível superior e não trocou a tabela para nível superior. O que está acontecendo nos nossos quadros? Por que há falta de efetivo? Além das aposentadorias, o efetivo que já tem 3º grau está fazendo concurso para outras áreas que têm a tabela de 3º grau. Ocorrendo essa migração, a migração. Aqui nós já tivemos um caso que o colega saiu daqui, foi para outro órgão federal que tem tabela de 3º grau. E isso vai ocorrer com mais rotineiramente. Se o cidadão tem o nível 3º grau, então por que ele vai estar numa categoria que está pagando, tem exigência de 3º grau, mas está pagando como categoria de nível médio? Então, é esse o mote da nossa campanha, valorizar o PRF. Valorizar como? Não valorizar só com salário. Claro que salário, tu tem uma motivação para estar lá, para comparecer ao serviço devido ao salário. Eu acredito que todos que vão para trabalhar desejam ter um salário merecido no final do mês. Mas isso aí também, o que ocorre? Falta efetivo, falta condições de trabalho. Agora, até foi mostrado pelo Fantástico, os nossos coletes balísticos que nós tanto ensejamos, tanto lutamos para ter os coletes. Hoje a gente já está com dúvida se eles são realmente seguros. Teve policial, inclusive, que morreu, teve o colega que usando o colete balístico. Um colete com 1 ano de uso.
Não é colete que já estava vencido ou que estava por vencer. É um colete com 1 ano de uso. Então, nós temos dúvida quanto à qualidade, para começar, a escassez dos materiais. E depois, a qualidade dos materiais que estão sendo nos fornecidos. Por exemplo, o uniforme, que era para ser fornecido anualmente, já faz 3 anos que não são distribuídos. O coturno já faz mais de 5 anos que não são fornecidos. Então, são várias coisas que estão, que vão tendo um montante que nós temos que fazer alguma coisa, alguma mobilização para mostrar para o governo que e para a população que nós estamos satisfeitos. Porque os números mostram que os policiais não estão deixando de trabalhar. Hoje nós somos a polícia que mais apreende droga no Brasil. Nós temos aqui uma redução de 15% da taxa de acidentes e 8,4% do índice de mortalidade no Brasil, sendo que a frota de veículos aumentou 34%. Nós aqui já tivemos, na minha última oportunidade que nós tivemos aqui, nós demonstramos que o ano passado a Polícia Rodoviária Federal de Nova Petrópolis baixou o índice de mortalidade na nossa estrada em 84%. Então, nós estamos na rua, nós estamos trabalhando, mas as nossas condições de trabalho não estão ideais. Então, nós temos que demonstrar, e demonstrar do jeito certo, de um jeito inteligente para a população, que nós estamos em dificuldade, tanto quanto toda a sociedade. O que nós resolvemos? Fizemos sirenaços e fizemos a Operação Braço Cruzado, que é essa do dia 10 que tu falou, que não houve interrupção de trânsito, não houve diminuição do tráfego, simplesmente é para passar a imagem, atingir a mídia e passar a imagem para o usuário e para o governo que nós não vamos ficar calados. Então agora, dia 17, nós temos a nossa Assembleia Geral, o Paraná já votou por estado de greve e nós estamos... com a grande possibilidade, dia 17, a categoria voltar na nossa Assembleia Geral aqui do Rio Grande do Sul por estado de greve também. Daí sim seria paralisação. Seria paralisação. Daí nós vamos verificar como é uma mobilização nacional. Nós dependemos da federação, a nossa federação, que está tanto... orientando todas essas atividades, vem da federação. Então, os sindicatos levam para a federação as demandas e a federação determina, vai ser feito o sirenaço, vai ser feito braços cruzados, vai ser feito todas as ações são determinadas pela federação. Muito bem, tu participa também do próprio sindicato, né, Fornari? Sim, eu sou o representante sindical aqui de Nova Petrópolis. Aqui em Nova Petrópolis tu é o representante. Qual que é a mobilização, digamos assim, estão em sintonia os policiais locais aqui que atuam em Nova Petrópolis, justamente com essas demandas que tu apresentaste aqui a nível nacional? Sim. Todos eles estão... Sim, com certeza. Cientes dessa condição. Com certeza. E até existe, Fornari, até acho que é para desmistificar para a comunidade, não digo que seja de agora, mas há muito tempo se falava que entre as polícias, o policial rodoviário federal que era digamos assim, não digo que era o melhor remunerado, mas aquele que se tinha uma ideia de que estava um pouquinho meio fora daquele grande problema das polícias, que é a desvalorização salarial, falta de equipamentos, falta de material de trabalho, insegurança, falta de efetivo, enfim, todo aquele problema que atinge a segurança. Não é bem isso, então. Toda a segurança, de uma forma ou da outra, está, por assim dizer, insatisfeita com a sua condição. Com certeza, né, Sócrates? O que a gente tem que verificar sempre é o descaso. Quando a gente comparar coisas, níveis iguais. Tá? Hoje, o que acontece com a segurança pública no nível estadual é um total abandono do governo estadual com a nossa brigada e com a nossa polícia civil. Esse abandono nós não temos. Não temos nesse grau no nível federal. Nós ainda temos um sistema de limpeza terceirizado, mas ainda temos um sistema de fornecimento de material de limpeza. Nós não temos problema com combustível, que às vezes aqui atinge. São graus diferentes.
São graus diferentes. Mas nós não podemos deixar um ponto de a categoria, como nós somos policiais. Outra coisa que tem que deixar bem claro para a população é que nós somos policiais civis uniformizados. Nós não somos militares. Então, nós temos direito à greve. Então, nós somos, como funcionários públicos civis, nós temos direito à greve. Nós temos direito a nos mobilizarmos e tentar as melhores condições de trabalho. Uma das questões que também é desse mote do valorizar o PRF é o fechamento dos postos, que nós passamos agora há pouco. E ocorreu em São Marcos, ocorreu em Pantano, ocorreu em várias cidades, Dom Pedrito, vários municípios do estado do Rio Grande do Sul, que simplesmente não tem mais posto da Polícia Rodoviária Federal. E nós não podemos deixar, tanto como categoria, acontecer isso. Então, são coisas, são realidades distintas, mas que nós não podemos deixar, como categoria, igualar a situação que está no Estado. Não chegar a tal ponto, né? Não chegar a tal ponto de simplesmente não receber mais recurso nenhum. Aqui, Nova Petrópolis, se não tiver o auxílio do Concepro, a Polícia Civil e a Brigada Militar simplesmente deixam de funcionar. Não tem papel, não tem tinta, não tem toner. Hoje nós não estamos nesse patamar ainda. Mas se a categoria não estiver pressionando o governo, com certeza nós vamos chegar a esse ponto. Ou no mínimo o fechamento de um posto também, como já aconteceu, né? O que é mais fácil para o governo federal, quando tu tem uma visão macro, é simplesmente, tá ruim, então fechamos. Fechamos, passamos para o efetivo para outra localidade e coloca esse efetivo na outra localidade sem estrutura nenhuma. Hoje nós temos o posto da Polícia Rodoviária, a delegacia de Caxias do Sul recebeu o posto de Bento e o posto de Veranópolis, e eles não tinham nem cone. Os cones que foram para Bento Gonçalves e para Veranópolis foram aqui de Nova Petrópolis. De Nova Petrópolis. Tivemos que levar compartilhar o material com eles. Agora, o Veranópolis está entrando com estado de emergência hoje, que eles não têm condições de trabalho. Pessoal que foi trabalhar lá. Então, a nossa realidade está bem difícil. Simplesmente, o governo federal, ele manda as pessoas trabalhar lá e não dá condições nenhuma. Quer que a comunidade dê. De fato, é preocupante. Realmente uma realidade que é preciso ser apresentada à comunidade para que ela entenda melhor a situação pela qual passa a Polícia Rodoviária Federal, entendendo que também tu bem disseste, e tem vários exemplos para ilustrar aí, que a polícia, estando nas estradas, como está aqui em Nova Petrópolis, é um fator muito importante de inibição à criminalidade, né? E até os próprios, até de redução, né, de mortes. Afinal de contas, a presença faz com que as pessoas sejam um pouquinho mais prudentes. E não só a presença, a fiscalização, as autuações que servem certamente de alerta, né, e de desmotivação daqueles que infringem as regras, que porventura possam continuar infringindo. As pessoas muitas vezes repensam essa condição, né, e faz com que preserve-se mais vidas, principalmente. Sim. Acho que é o principal, né, digamos assim, o principal benefício que se dá à sociedade, certamente, acho que é a preservação de vidas. Preservação de vida, com certeza. Seja ela direta ou indireta, porque a preservação de vida, não só da polícia está fazendo autuações, fazendo a identificação veicular, fazendo a apreensão de carros clonados, de pessoas que não têm mais condições de dirigir, que estão com a carteira suspensa, fazendo apreensão de drogas, direto ou indiretamente, ela está contribuindo para a melhor estrutura da sociedade. Não só diminuindo o número de drogas na sociedade, vai diminuir o número de crimes, vai diminuir o número de assaltos, porque a droga motiva assalto, motiva a violência. Então, tudo isso, indireto ou indiretamente, a Polícia Rodoviária atua. De fato, e a droga acho que é um dos principais, né, motivadores de
tudo que acontece, ou de grande parte que acontece de ruim na sociedade, né? E como evitar que ela chegue? Trabalhando, fiscalizando. E a fiscalização acontece aonde? Nas estradas, né? Nas estradas. Aonde que entra as drogas? Onde que vem para os municípios? É através das estradas, né? Por isso a importância de um trabalho atuante da Polícia Rodoviária Federal e principalmente dela estar ali. Pelo que tu percebe, o posto, por enquanto, que era grande polêmica de alguns meses atrás, permanece aqui em Nova Petrópolis. Eu acredito que sim. Nós temos uma nova administração estadual agora, tomando posse. Mas eu acho que aquilo que nos foi prometido na época, pela administração passada, acho que não tem muita chance de ser revertida. Até porque agora, uma dos motes da categoria, e essa administração é mais comprometida com a categoria, é não fechar mais nenhum posto. Tentar reverter o fechamento dos antigos e não fechar mais nenhum posto. Que é bem mais difícil reverter o fechamento do que manter aquele que existe, sim, né? O que fechou, tu tem que mobilizar efetivo de novo, material de novo, fazer todo o caminho inverso. Eu acredito, isso é particular, mas eu acredito que seja praticamente impossível. Até porque existem hoje no mínimo 5 postos, e Nova Petrópolis também está entre eles, lutando para não fechar. Lutando para ter efetivo para não fechar. Muito bem. Estou conversando então com Eduardo Martins Fornari, chefe do posto da Polícia Rodoviária Federal de Nova Petrópolis. Falamos inicialmente sobre essas reivindicações aí da categoria, né, as demandas pelas quais estão sendo organizadas então várias atividades. Uma delas foi essa Operação Braços Cruzados, né, na semana passada. O Serenaço, como que se chamou mesmo aí, alguns meses atrás, né? Não, o Serenaço foi dia 3. Dia 3, foi esse mês ainda, de junho, né? Sim. Junho, né? A mobilização começou dia 1º de junho. 1º de junho. E agora... Para culminar dia 21 de agosto, quando é a última chance do Congresso poder votar os planos de carreira para ser implementado no ano que vem, né? Que é o orçamento da União, dia 21 de agosto. Então, na verdade, as reuniões já vêm desde o ano passado, mas a implementação das atividades foi dia 1º de junho até dia 21 de agosto. E uma data importante, então, no próximo dia 17, que vai ser aqui, sexta-feira, né? Sexta-feira agora. Que é a decisão sobre a nossa Assembleia Geral em Porto Alegre, que nós vamos votar, a categoria vai votar o estado de greve. Estado de greve, muito bem. Vamos aguardar então, qualquer coisa nos informe, nos comunique aí para a gente deixar, né, o nosso ouvinte também bem informado acerca dessas decisões. Fornari, 2 assuntos principais que a gente pautou aqui para discutirmos hoje foram mudanças, né, que estão previstas. Uma delas aí se refere, na verdade, Nova Petrópolis nesse caso está bem encaminhado, mas eu acho que ela vem para referendar aquilo que se tem, né, acerca do monitoramento por câmeras, né, a resolução 532, né. Gostaria que falasse um pouquinho mais sobre essa resolução, o que ela impacta a nível local, ou quais são os seus desdobramentos após essa aprovação, então, pelo Conselho Nacional de Trânsito. A 532, ela vem homologar a resolução 471 de 2013, que ela já permitia a autuação, a multa, pelo videomonitoramento. Só que, em 2013, ela trazia lá num dos seus parágrafos, num dos artigos do parágrafo, dizia que somente em estradas e rodovias é que poderiam ser feita essa notificação. Então, essas câmeras que tem na 116 ali para Canoas, Esteio ali, era essas câmeras que faziam havia o monitoramento, o monitoramento ainda existe, e são feitas pelos policiais que estão lá na observação das câmeras. Então, esse subsídio da resolução 471, que dava argumentação para eles fazerem a notificação pelas gravações das câmeras. Então, ultrapassagens, condução indevida, tudo que se relaciona ao trânsito, que é um manual brasileiro de fiscalização de trânsito, permite que o agente possa fazer a notificação, a multa,
pode ser feito via vídeo monitoramento. Só que a 471 trazia só em estradas e rodovias. Não deixava isso, o agente de trânsito municipal fazer essa notificação. Agora, com a 532, que foi agora deste ano, e já está em vigor, o vídeo monitoramento, então, no interior do município, permite que o fiscal de trânsito, no caso aqui vai ser a Brigada Militar, que vai fazer esse vídeo monitoramento, o policial militar que estiver lá operando a câmera, além de estar vigiando a segurança do município, poderá ver alguma infração de trânsito e, via imagens, fazer essa notificação. E importantíssimo isso, porque estamos aí em vias de implantação, porque já está, acho que praticamente tudo instalado. Eu sei que as equipes estão em treinamento, devem estar em treinamento. Já deve estar em treinamento. Em treinamento. E além de monitorar, vai ser possível autuar, então. Autuar. Vai ser o policial, na hora de fazer o auto de infração, vai preencher com a infração e vai colocar, conforme a resolução 532, autuado por vídeo monitoramento. Exemplo, estou eu transitando 3 horas da madrugada, chego aqui no semáforo da esquina, então, da Avenida 15 de Novembro, com a Frederico Michaelsen, né? E ele está em vermelho, mas são 3 horas da manhã. Vou passar aqui porque não tem carro nenhum que está aguardando, né? Não tem carro nenhum subindo, que tem a preferência naquele momento, que está o sinal verde para Frederico Michaelsen. Eu estou pela Avenida 15 de Novembro, estou sozinho na rua, vou pegar e vou passar o sinal vermelho. Pode, então, receber uma multinha em casa depois? Pode receber. Muito bem, as pessoas vão ter que... Vão ter outras atitudes, vão ter que repensar as suas atitudes enquanto motoristas. Eu acredito que mais importante que um sinal vermelho todas as infrações elas são permitidas do agente fazer essa notificação. Mas eu acredito que há algumas coisas bem mais importantes, como o pessoal subir sobre canteiro, o pessoal passar sobre os taxões. Existem várias autuações que hoje em dia elas não têm a quantidade de fiscais suficientes, mas que com o vídeo monitoramento, quando começar a chegar essas notificações em casa, o desrespeito à rótula, agora eu chegando aqui na rádio, um taxista de Nova Petrópolis quase bateu no meu veículo. Um cara que conhece o nosso trânsito. Trabalha todo dia aqui em Nova Petrópolis. Ele quase bateu no meu veículo por não obedecer a minha preferência na rótula. Então, esse tipo de coisa, ela pode ser coibida pelo vídeo monitoramento. De fato, é verdade. E as pessoas, no caso do taxista aí, eu não sei a quem tu te refere, né? Mas o fato é que conhece muito bem o nosso trânsito e até por ser um profissional... Sabe qual é que são as preferenciais e deveria saber como funciona uma rótula. Mais do que ninguém, né? Afinal de contas, a sua atividade profissional é dirigir. Né? Lamentavelmente isso acontece. E deve ter na carteira de habilitação dele motorista profissional. Deve ter, né? Enfim, realmente, olha, eu acho que vai ter e está, né, autorizada para isso a Guarda de Trânsito, no caso da Brigada Militar, fazer as atuações. As autuações poderão acontecer, a gente percebe no dia a dia aí os vários desrespeitos que há, né, por parte de motoristas. Tu citou um exemplo que é muito comum acontecer na Avenida 15 de Novembro, que é passar por tachões, né? O que acontece? Tem as rótulas, né? Os carros vão se enfileirando para a parte mais central da pista e fica aquele vão livre da direita. E vem um carro e vai, passa, força lá na frente e os outros acabam deixando, que é um desrespeito também com todos, né? Afinal de contas, todo mundo entra na fila, alguém vai lá e corta, e não é idoso, não é deficiente, enfim, é um motorista apressadinho aqui. E outros, né, não tendo a possibilidade de entrar na frente da fila, né, de cortar, furar a fila, acaba passando no tachão. Isso também é uma infração. Isso, exatamente. Há uma placa no canteiro central da Avenida 15 de Novembro, informando que há uma redução da pista. Então, todas elas foram colocadas no fechamento do ano passado para o início desse ano. Todas as reduções, todos os taxões foram sinalizados com placas. Então,
estão todos devidamente sinalizados. Então, o motorista, pela sinalização vertical, ele é informado que há um estrangulamento no trânsito. E há os tachões para mostrar fisicamente que aquele trânsito vai ser estrangulado. Então, ele está desrespeitando a sinalização vertical, é uma infração, e está cruzando sobre os elementos de sinalização, que é outra infração, sobre os tachões. Muito bem. Dentro dessa perspectiva aí de ampliação do vídeo monitoramento da cidade, eu sei que no primeiro momento são 5 câmeras. Isso, que estão previstas a partir da rótula, né? Aliás, do viaduto. Do viaduto, viaduto até próximo. da Cota. Está tudo instalado praticamente já. Sim. Mas existe, até inclusive, já foi instalada a fibra ótica, pelo que foi informado pela prefeitura, que fez essa instalação aí, a contratação da empresa, enfim, a licitação, desde lá do acesso para a Vila Germânia. Futuramente, quem sabe, uma câmera lá, até para monitorar a saída para Porto Alegre. É a nossa esperança. É a esperança também. Agora tudo depende de investimentos, né? Tudo é dinheiro, infelizmente. Na vida, praticamente tudo é dinheiro. Mas o importante é que a fibra ótica... A possibilidade. A possibilidade técnica, ela já está pronta. O que tem que se fazer, depois tem que verificar possibilidade de inserção no projeto, né? A câmera ser passível de ser colocada no projeto e a expansão do número de câmeras conforme a prefeitura até já está projetando. Muito bem. Vamos aguardar aí. Tu participa do Conselho Municipal de Trânsito, né? Sim. Qual é o teu cargo mesmo? Eu sou presidente. Presidente, né? Presidente. Eu sabia que era um dos cargos importantes, só não sabia que era o cargo máximo lá dentro. Já tem uma data prevista aí para início do monitoramento? Não, ainda? Não. Tudo depende da capacidade técnica agora Primeiro era a energização, faltava a energia para as câmeras, que agora parece que a RGE já providenciou. E agora é o treinamento dos policiais. Acho que as estruturas lá da brigada já estão prontas. Acho que já está, pelo que eu falei a última vez com o Tenente Milton, já está tudo pronto. Agora só falta o treinamento e depois a efetivação do serviço. Muito bem. Ok. Para a gente encerrar, então, a nossa entrevista de hoje, Fornari, gostaria que tu falasse aí sobre essa outra resolução, né? Foi aprovada aí a resolução 533, né? Ela que altera aí o parágrafo 3º do artigo 1º da resolução 277, que torna obrigatória a utilização do dispositivo de retenção para o transporte de crianças nos veículos escolares, ou seja, esse vai dar uma polêmica, esse vai dar bastante discussão. Aliás, vai dar? Não, tá dando já. O que mudará aí a partir, então, dessa nova legislação, dessa nova resolução? A resolução 277 é a resolução das cadeirinhas, dos bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação. Essa resolução, ela trazia que alguns veículos eram isentos. Então, continuam. Veículos de aluguel, táxis são isentos, veículos de carga são isentos, eram isentos os veículos de... E agora, essa resolução 533, ela tirou o transporte escolar dessa exceção. E isso está trazendo uma discussão muito grande. Ela a princípio, ela entra em vigor dia 1º de fevereiro de 2016, mas até lá vai ter muita discussão sobre isso, principalmente porque hoje o que acontece? O Inmetro, ele só traz dispositivos de retenção de criança, os bebês conforto e cadeirinha, a 90%, principalmente das cadeirinhas, 90% ou 100%, talvez eu não tenha esse conhecimento total, mas eu desconheço hoje em dia alguma cadeirinha que não seja adaptada para 3 pontos, para cinto de 3 pontos. Bebês confortos ainda tem aqueles que seguram a base para um cinto de 2 pontos, mas as cadeirinhas eu desconheço que tem alguma que seja para 2 pontos. E as vans e os veículos de transporte escolar em geral, também acho que 90% deles, pelo que me passaram essa semana, só tem 2 modelos de vans
que vem com cinto de 3 pontos, 2 modelos só. Na gama de hoje de marcas de veículos que nós temos, só tem 2 modelos que vêm com cinto de 3 pontos. O restante são autorizados pela legislação a utilizarem cinto de 2 pontos. Então há uma incoerência nessa obrigatoriedade. O peroeiro, a van, o transporte escolar do município, ele é obrigado a ter o dispositivo. Mas como é que ele vai ter o dispositivo se o órgão regulamentador, que é o Inmetro, não homologa um dispositivo para 2 pontos? Então eu acredito que isso aí vai ser mais ou menos que nem a do extintor. Ela vai ter uma prorrogação, ela vai ter um estudo, ela vai ter uma revogação, ela vai ter alguma coisa assim, porque uma coisa não bate com a outra, não fecha. A obrigatoriedade não fecha com o que nós temos no mercado. Realmente é um conflito, né? E certamente vai precisar de mais estudos sem, é claro, levar em consideração, né, da polêmica que vai se estabelecer, uma mudança bastante drástica, de certa forma. E claro, não seria diferente, vem para dar mais segurança, mas é preciso que seja possível também. Né? Tecnicamente possível. Tem que ser uma coisa que seja técnico. Eu tenho certeza que o legislador, quando fez a resolução, ele pensou na segurança das nossas crianças. Minha criança vai ter toda a segurança saindo de casa e chegando na sua creche, na sua escola. Mas tem que ver a técnica possível. Só esqueceram de ver esse ponto. Como né? é que vão fazer isso? Como é que vão fazer? A mesma coisa que, às vezes, os legisladores dizem assim, é muito bonito dizer, vamos fazer uma barragem. Tá, e daí? Vai ter impacto na fauna, impacto entendeu? São várias coisas que as ideias são muito bonitas, são muito legais, mas como tecnicamente a gente faz isso? Então, o legislador até teve boa intenção. A mesma coisa o extintor. Agora nós temos novamente a resolução 536, que passou para outubro os extintores. Porque quando lá em 2005 se fez a primeira determinação para ter os extintores ABC, eles não pensaram, tem produção para tudo isso? Tem como produzir todos os extintores? E agora nós estamos vendo que a indústria não tem capacidade de produzir. De fato, é verdade. E aí causou um transtorno, uma dor de cabeça muito grande para motoristas, para pessoas que foram, inclusive, autuadas, e acho que para os próprios policiais também, que em um determinado momento tiveram essa oportunidade, depois mudou-se novamente a lei, enfim, vira um imbróglio. Foi cancelada as notificações, há um desgaste. O agente, ele é cobrado para fazer a notificação, e depois vem uma ordem para desfazer aquela notificação que a gente fez. Então, há um desgaste de parte a parte, né, que seria desnecessário se o legislador, na hora de fazer a legislação, pensasse, a indústria tem capacidade de fazer isso? Nós temos capacidade técnica de fazer isso? Não tem, então não se faça. Ou se dá um prazo maior, e daí vamos se adequar. Que nem voltando ao da cadeirinha daí. Agora, como é que vai se fazer? Não tem como adaptar cinto de 3 pontos num banco de 2 pontos. Porque ele é autorizado a andar com 2 pontos. Como se faz? O legislador tinha que dizer.